Então vamos lá, alguns macetes para você trabalhar melhor com código, né? Que vão facilitar na hora de você editar. Imagina que a gente tem que editar aqui manualmente a palavra PHP Storm. Vamos achar um outro exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Aqui no Pages Controller, a gente tem esse PHP Storm Support Statistics, né? A gente quer trocar a palavra statistics por algum motivo para estatísticas em português, ok? Eu poderia vir aqui e digitar automaticamente, né? Estatísticas, né? Mas só que qual a forma fácil da gente substituir essas 4 instâncias aqui? Se eu estou com um cursor em cima de um elemento qualquer, eu posso apertar a combinação de teclas Alt J e ele vai, à medida que eu vou apertando o Alt J, vejam que ele vai selecionando as próximas ocorrências daquela palavra. Então, eu posso simplesmente mover o cursor, deletar e digitar ao mesmo tempo nas 4 linhas. Estatísticas. Vejam que, com o tempo, né, se você está acostumado a executar esse atalho, vai ser algo que vai facilitar muito a sua vida, tá? Isso é uma das formas de se trabalhar. Se você digitar Shift Alt J, ele começa a selecionar ao contrário, ele vai desselecionando, né? Então ele selecionou 3, selecionou uma no final, né? 2 no final, vamos aqui, Alt J novamente, Alt J parou de selecionar. Qual que é uma forma que eu poderia fazer isso? Imagina que eu estou querendo aqui criar vários use e alguma coisa e só completar o final, né? Eu poderia digitar uma vez e apertar Ctrl D 4 vezes para poder duplicar. Vamos lá. Se eu estou nessa linha, eu quero duplicar essa linha, eu posso apertar Ctrl D e duplicar essa linha. Ok. Se eu selecionar um símbolo e depois digitar Ctrl D, eu vou duplicar esse símbolo ou aquela parte de texto selecionada, tá? Estou apertando Ctrl D várias vezes e selecionando. Ok, sem problemas. O que a gente pode fazer aqui se a gente quer digitar várias vezes, mas a gente não tem um símbolo para a gente poder trabalhar? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu já tenho várias linhas abertas aqui, eu vou segurar o Alt e clicar aonde eu quero digitar e vejam que ele criou vários cursores para mim. Agora eu posso digitar use PHP Storm full e agora eu posso apertar ESC para poder sair desse modo e agora eu posso só completar aqui com bar, bas, etc. Ok? Essa é uma forma de seleção interessante se você quiser trabalhar dessa forma. Vou desfazer porque essas mudanças que eu fiz aqui não fazem parte do meu código e vamos lá. O que a gente pode fazer também? Vejam que às vezes você vai estar com uma porrada de arquivos abertos, né? E ficar navegando aqui procurando arquivo é um pouco complexo. Você quer saber aonde na árvore que está esse arquivo Pages Controller. O que você precisa fazer? Com o foco aqui no Pages Controller, você pode vir aqui na árvore de navegação e apertar nesse botãozinho aqui, que é o... eu esqueci o nome, Scroll to File, Scroll to Source, isso. Se eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui na árvore aonde está o meu Pages Controller. Como aqui no Track Factory, a mesma coisa, cliquei aqui no botão, ele veio aqui no Track Factory. Lesson Transformer, cliquei aqui no botão, ele me mostrou onde está o Lesson Transformer, ok? Essa é uma forma de você navegar no seu o arquivo que está no editor aberto, você localizar ele dentro da árvore, ok? Então, uma das coisas legais, é bacana saber isso, eu fui descobrir isso há poucos dias, mesmo utilizando PHP Storm há muito tempo, algumas coisas você nunca descobre facilmente, né? Então, outra coisa é o seguinte, vamos abrir aqui um arquivo chamado application do Laravel. Você lembra desse arquivo application aqui, que é o IOC Container, basicamente, está aqui dentro, né? Application State Container. Esse arquivo é um pouquinho grande, né? Ele tem 1000 linhas, e a gente quer chegar no método chamado basePath. Existem duas formas de se chegar lá. Uma das formas é você segurar a tecla Alt e apertar setinha para baixo, setinha para cima, porque assim você vai navegar entre os métodos, tá? Então você vai ter, ó, set base path, esse método que a gente queria achar. Então você vai conseguir, segurando o Alt e apertando setinha para baixo, setinha para cima, navegar entre os métodos. Então ele sempre vai para o próximo método ou para o método anterior, se você estiver apertando para cima ou para baixo. Só que qual uma forma um pouquinho mais interessante da gente achar esse método aqui dentro? A gente poderia apertar o Ctrl F e pesquisar aqui no base path, né? Base
path. Só que a gente quer o método setBasePath, a gente não quer isso, a gente teria que ficar buscando databasePath, etc. Como que a gente consegue navegar melhor dentro do nosso código? Se a gente está aqui dentro dessa classe, a gente pode segurar a tecla Ctrl e apertar F12, Ctrl F12. E existe essa classe aqui que é a Jump to Member, né? Você vai olhar dentro dos membros da classe e vai pesquisar dentro deles. Não existe uma caixinha de digitar, mas você pode simplesmente utilizar o Fuzzy Search, que começa a digitar, ele vai filtrar para você. Então eu vou digitar aqui base path e eu posso selecionar qual método que eu quero. E o método que eu quero é esse setBasePath. Quando eu marquei ele, apertei Enter, ele vai pular exatamente para essa linha do código. Ok? Então, vamos fazer de novo, Ctrl F12, vou digitar aqui URL, não tem nenhum método URL, né? Vamos colocar aqui como container. Então ele vai achar aqui o método registre core container alias, por exemplo, lá na linha 1072. Em vez de a gente fazer o scroll inteiro, a gente pesquisa por métodos dentro de uma classe, ok? Por enquanto tá tranquilo, não existe nada muito complexo aqui. O último macete para a gente finalizar essa aula é o seguinte: imagina que existe esse método isNull. Você não sabe se ele é do Laravel, você não sabe se ele é do PHP, você não tem muita obrigação de saber isso, mas no nosso caso aqui a gente sabe, né, que é do PHP. O que a gente vai fazer? Quando você está com o mouse em cima de um elemento qualquer, em cima de um símbolo qualquer, você pode apertar as teclas Ctrl Q e ele vai abrir uma mini janelinha com a documentação. Então, função isNull descobre se uma variável é null ou não, etc. Qual parâmetro? Recebe a variável que pode ser do tipo mixed. Mesma coisa acontece, vamos achar aqui um thisCall. Isso aqui é um membro da nossa classe. Se eu apertar o Ctrl Q, ele vai buscar a assinatura do método e vai mostrar pra gente a documentação sem a gente precisar ir lá, ok? Se por um acaso, vamos voltar aqui no nosso isNull, né, que é uma função do PHP, se eu marcar ele, apertar Ctrl Q e essa documentação não for suficiente para mim, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente apertar Shift juntamente com F1 e ele vai abrir para a gente a própria documentação do PHP no navegador e a gente pode ver. Lembram que era isNull, né, o nosso método, e vamos achar qualquer outra função aqui do PHP. Vamos ver se a gente acha que o strslug é do Laravel. Tá. Por exemplo, o preg replace. Segurei Shift, apertei F1, ele vai abrir no navegador a documentação do PHP que vai me mostrar a documentação completa daquela função, ok? Então, basicamente é isso. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais do PHP Storm.